os descendentes de italianos aqui, ou os que falam italiano, vão saber do meu problema. Eu estou sofrendo de vecchiaria. E hoje, um pouco mais afetado, será difícil a comunicação, mas, pela graça de Deus, nós compreenderemos a palavra. Temos tratado do livro de Efésios, a redenção em Cristo Jesus, que nos foi dada pelo Pai e é ativada pelo Espírito. E esta redenção em Cristo, a criação da nossa vida, a redenção e nossa esperança, é aplicada passo a passo na nossa vida. Por isso a mensagem de hoje se chama Novidade de Vida Passo a Passo. Vimos no domingo, na última pregação minha, que devemos deixar a mentira, falar a verdade, não furtar e não se irar. Essas três coisas são difíceis demais e impossíveis para nós. Eu tenho contado aí a igreja que, já agora com mais de 30 anos, ainda não aprendi a ficar calmo quando o motoqueiro passa buzinando do meu lado. Ainda vou inventar um aparelhinho que a gente aperta um botão e estoura a buzina dele. Isso eu vou ficar riquíssimo, porque tem muita gente com essa ira. A Bíblia nos ensina que não se trata de um modelo comportamental. Não é somente o comportamento. Não adianta mudar o comportamento se não mudar o coração. Para deixar a mentira e falar a verdade, a Bíblia diz, devemos compreender que somos membros uns dos outros. Assim não mentimos um ao outro, porque não adianta, não é de valia. Devemos nos irar, porque a ira é um sentimento de que uma injustiça foi cometida. E se eu não souber que a injustiça é cometida, não vou saber da minha injustiça nem da sua. Não vou poder mudar a minha vida nem ajudar você a mudar a sua. Mas a Bíblia diz para irar sem pecar. Não podemos explodir em raiva. Não podemos mandar nos outros. Olha, eu sempre falo da Beth aqui para não falar da mulher dos outros, mas eu casei querendo mudar a Beth. Por exemplo, produzir uma brasileira numa americana. Queria que a Beth fosse uma mistura das mulheres significantes da minha vida, só com as qualidades, sem os defeitos. Mas Deus me ensinou ao longo da vida de que eu não tinha o poder de mudar a mim mesmo, como teria o poder de mudar a outro. Assim, na nossa convivência, eu não posso querer mudar você. Não posso bater o pé, eu não posso dizer, não vou andar com você enquanto você não mudar. Eu não posso fazer exigências. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E não se pôr o sol sobre a ira significa não permitir que aquela ira forme uma convicção em nós que nos afaste das pessoas. Antes, devemos clamar a graça de Deus, que é a única justiça, e a justiça de Cristo na cruz, que transforma a minha e a sua vida. Também a Bíblia diz para não furtar. Mas nós furtamos dos outros. Se não pegamos dinheiro, se não pegamos joias, se não pegamos carro, se não batemos carteira, nós nos furtamos dos outros. Quando pessoas precisam de nós, nós não nos entregamos a elas. Furtamos tempo das pessoas na nossa casa. Aquele que vai ao trabalho e, em nome do trabalho, para sustentar a família, não dá tempo para a família, se furtou.
É compreensível que hoje seja necessário muito tempo de trabalho. Então não vá para o boteco, vá para casa. Fique com os filhos, fique com a esposa, fique com o marido. Dê tempo do tempo que tem. Aquele que furtava não furte mais. E então diz, trabalhe com as próprias mãos para ter com que se sustentar. Ninguém pode ficar dependente do sustento dos outros. Vi outro dia uma foto de um homem sem pernas no teto de uma casa, colocando o madeiramento para as telhas. E alguém escreveu embaixo, enquanto houver um homem sem pernas como pedreiro, ninguém pode pedir esmola. Mas se houver alguém que não possa trabalhar, a Bíblia diz, trabalhamos nós para ter com que socorrer o necessitado. Então, não é uma mudança comportamental, é uma mudança do coração. E aqui, no texto de hoje, nós vamos um pouco além. É passo a passo. Vai tornar mais em miúdo e eu corro um erro de ser mal entendido. Vamos falar sobre comunicação. Pode parecer que eu estou falando de você, mas é que eu estou falando de todo mundo. Se eu disser que existem carecas e cabeludos medrosos, eu vou estar falando de todos nós. Os que têm cabelo têm medo de ficar careca, os que têm careca têm zelo pelo brilho da cabeça. É um problema que envolve a todos nós. Assim, nós vamos tratar disso, mas saibam, estou falando primeiro de mim mesmo. Aplico no meu coração cada palavra daqui. E o texto diz, em Efésios capítulo 4, versículos 29 a 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Em primeiro lugar, há uma comunicação de graça. Lembrem que a palavra comunicação e comunhão são palavras da mesma raiz e têm o mesmo conceito. Comunicar é comungar, na comunicação em que dois participam. Na Bíblia, o ensino é sempre participativo. Aqui no Brasil, a gente gosta muito do Paulo Freire, que falou muita besteira, e muita gente também gosta da psicologia behaviorista, em que o Burrus, qual é o nome dele mesmo? É Skinner, que o nome dele é Burrus. Eu não quis xingar não, viu? Mas muita gente vem com aquela mania também do construtivismo, do Piaget, dizendo que o homem já tem o que ele precisa, a gente só investe alguma coisa e todo mundo aí é humanista e pensando de uma maneira contrária à Bíblia. Se você quiser ver um livro de educação que vale a pena, a Didática Magna de Comênios já está em português. Leia aquilo, depois com aquilo você analisa as outras matérias. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque eles dizem, não vamos dar valor ao negativo, é sempre o positivo. Todo ensino tem que vir com um sim e não um não.
Pois o próprio Deus, em quem a Bíblia diz que há sempre o sim e nunca o não, ele mesmo dá o ensino na base do não. Nos 10 mandamentos são 10 negativas. Por quê? Porque vivemos num mundo de pecado. E no mundo de pecado tem que ter um não, porque somos tendentes a pecar. Estávamos visitando aquele país lá de baixo, como é que é? Argentina, e Davi, numa certa hora, escapou da minha mão e saiu correndo, no meio da rua. Quem conhece a Corrientes sabe que ela é fininha, e só cabe um carro. E ele atravessou na frente do carro. De um salto, naquela época eu podia dar salto, segurei o Davi e caímos ambos na outra calçada. Ele olhou para mim e disse: pai, você me machucou. E eu disse: graças a Deus, filho. Graças a Deus eu me machuquei, e não o carro. Se o carro tivesse machucado, seria pior. É preciso um não para nos tirar do perigo, porque vivemos num mundo de pecado. Porque eu peco, eu preciso de nãos na minha vida. Mas todo não tem um sim, e Deus nos dá o sim e não o não. Deus permite que a coisa seja feita diferente. Então ele diz, existe uma comunicação de graça quando a nossa tendência não é essa. Nossa tendência é palavra torpe. Então ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Agora, ela foi aplicada com outros sentidos. A palavra podre veio a ter esse significado de uma palavra desviada, de uma palavra que cheira mal, que faz mal, de uma palavra que desvia do seu sentido. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Por exemplo, marido e mulher brigando e o marido pergunta, você acha que eu sou tonto? E a mulher fala sim. Ainda que seja verdadeiro, a palavra foi torpe, porque desviou o propósito do casamento. É melhor dizer, querido, não, você é muito esperto, mas a esperteza segundo o mundo produz tolices, a Bíblia diz. Produz bobagem. E às vezes você está confiado nisso. Ela transmitiu graça. A pessoa vai a um consultório e o conselheiro lá, seja ele psicólogo, médico, advogado, o conselheiro ouve a pessoa dizer, eu não presto, eu sou um desgraçado. E ele diz a ela, não, até que você é bonzinho. Será que isso ajudou? Dizer a uma pessoa que está deprimida, que ela devia estar pulando de alegria, uma pessoa que se julga por menos, dizer a ela, não, você é mais. Ela vai dizer, pronto, eu não sei me ajudar, peguei um outro louco aí. Ou se você diz, não, você não presta mesmo, mas eu te amo. Fala, pronto, eu vou acabar com a minha vida. Ele assumiu que eu não presto. Mas que tal dizer, transmitindo graça? Olha, Paulo demorou anos para entender isso. Moisés demorou 80 anos para entender isso. Eu ainda acho que eu não estou entendendo completamente. E você já chegou a essa conclusão, de que na gente a gente não tem nada. Mas olha, em Cristo temos todo o bem que há em Cristo, todo o poder que o Espírito dá. Então é uma maneira de transmitir graça, mas evitar a palavra torpe, a palavra desviada, a palavra má. E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade.
pessoa vai com o coração partido lá para buscar a ajuda do pastor. E ela diz, pastor, eu tenho uma ingratidão tão grande. Irmão, vou fazer uma oração para você ganhar dinheiro. Uma oração de sucesso. Uma oração de se dar bem. Mas se o problema da pessoa é não saber avaliar o que é sucesso, o que é se dar bem, como transmitir graça àquele que está de coração partido, se não tiver misericórdia no coração, se não responder com o coração partido também? Já contei aqui na igreja do menininho que perdeu o amiguinho, e um dia disse à mãe, eu queria visitar a mãe de fulano. Ela perdeu o filhinho, eu queria ir lá e conversar com ela. A mãe olhou e disse, mas desse tamanhico, o que você vai fazer lá? Você nem é gente. Mas ela resolveu transmitir graça. E disse, vai, filho. E orou. Um dia, quando encontrou com a outra mãe, ouviu, seu filho foi o único que realmente me ajudou. A mãe ficou espantada, foi lá e perguntou ao filho, como isso ocorreu? Ele disse, não sei, eu cheguei lá, ela estava chorando, eu comecei a chorar também. Aí ela convidou para entrar, a gente ficou chorando junto. Depois eu saí. Mas não é o que a Bíblia diz, chorai com os que choram. Mas a Bíblia diz também para se alegrar com o que se alegra. Quando alguém aí passa no Enem e pega escola de medicina, tudo de graça, e o filho da gente não foi, é difícil de se alegrar, não se alegram, né? A gente olha para a pessoa e fala, por que você não chegou atrasado? Aí meu filho tinha... Nós não nos alegramos com as condições boas dos outros. Inveja é presente nos nossos olhos e ela vem na nossa boca. A Bíblia diz, fala o que for bom para edificação, se não for, fica calado. E engole. Eu lembro do meu pai que ensinava a aguentar firme. Engole o choro. Eu fazia gulp, porque era melhor engolir o choro do que levar cintada. Se nós aprendermos a edificar, a dar uma palavra de edificação conforme a necessidade, ser uma pessoa apropriada, ser adequado, não é com máximas decoradas que nós vamos chegar na casa de alguém e edificar, mas trabalhar com a necessidade da pessoa, conhecer. A Bíblia tem balas de canhão da sabedoria sobre interpretar pessoas. Há livros aí sobre conhecer pessoas na Bíblia. É ler, é olhar na palavra de Deus e saber o que a Bíblia diz que o homem é. E assim, levar a palavra de Deus a essas pessoas. Um cuidado, não fiquem decorando o versículo e jogando na cabeça dos outros, porque ele vem que nem tijolo e machuca. Fica metralhando o versículo, o diabo também decora a palavra de Deus. E mais do que a gente. Mas aplique a palavra na sua vida, mostre aonde está na Bíblia e diga como você aprendeu. Ensine o conteúdo, leve a pessoa a praticar a palavra, e assim você vai transmitir graça aos que ouvem. Transmitir graça seria transmitir tudo que é verdadeiro, puro e bom, tudo que é amável, transmitir bondade, transmitir misericórdia, transmitir os frutos do Espírito, transmitir os frutos da luz, o fruto do Espírito, os frutos da luz,
é dar de si mesmo às pessoas, oferecer o coração. Então, vem a segunda colocação aqui. Comunicação motivada no Espírito. Muito obrigado, querida. Você vai ganhar rios de água no céu. O motivo é das coisas mais importantes. A psicologia da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o homem interior, diz que motivação é essencial. Eu sou aquilo que eu amo, eu sou aquilo que eu adoro. Onde estiver meu coração, vai estar meu tesouro, o meu tesouro determina meu coração. E se meu amor está em Cristo, guardado por Cristo, se meu amor está no Espírito de Cristo, eu estou sendo bem motivado. Outras motivações, por exemplo, eu gostaria muito que você me amasse. Vai lá em casa, você gosta de pão de ló? Eu vou fazer um quarto cheinho de pão de ló e fazer você comer tudo. Você não vai gostar de mim. No último pedaço que estiver empurrando na boca, você vai falar, desgraçado do Lau. Não é fazendo coisas pelos outros que eu vou produzir esta conquista. Não é motivado por ser benquisto. Não é motivado nem por amealhar pessoas. Eu me lembro daqueles grupos que falavam de ganhar almas para Cristo. E eu sempre tive um probleminha com isso. Eu não ganho nada. Eu não ganho nem na aposentadoria, a gente não ganha nem o que merecia. Quem ganha almas é Deus, é o Espírito de Deus. Tudo o que eu faço é amar o Senhor e ser fiel quando eu resplandeço essa luz. E se virem em mim a coerência entre o que eu falo e o que eu sou em Cristo, a promessa é que o Espírito ganharia essa pessoa. Porque não depende de mim, as pedras clamam. Se eu não pregar, as pedras pregarão. É o que a Bíblia diz. A minha motivação tem que ser o Espírito de Deus. E é o que ele diz aqui. Não entristeçais o Espírito de Deus. Eu tremi quando orava a respeito desse texto. Tanto tempo já estudando e pregando o livro de Efésios, sempre impactado, mas agora de uma forma presente. Foi agora que ocorreu. Entristecer o Espírito Santo devia ser um temor, que nos deixasse em frangalhos, que nos partisse ao meio. Ter medo de entristecer o Espírito. Agora, não pensem no sentido de que eu tenho o poder de entristecer o Espírito. Ah, não quer me dar o que eu quero? Fica tristinho aí que eu vou embora. Não é desta forma que o Espírito entristece. Ele é a plena alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas aí diz, cuidado. Não ofenda o Espírito Santo. Não diminua o poder que ele tem na sua vida. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, não diminuímos seu poder. O que diminuímos é a nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Quando eu peco e teimo em pecar, eu vou ficando calejado. E aquilo que antes para mim tinha grande significado, eu o deixo por menos. É por isso que pessoas deixam de amar. Mamãe uma vez me disse, filho, cuidado no trato com a esposa. O amor acaba. E eu, teólogo de 1 ano de serviço, virei e disse, não, o amor jamais acaba. O amor acaba. O que não acaba é o amor de Deus. O amor de Deus jamais acaba.
O amor do Espírito jamais acaba. O amor de Deus Trino jamais acaba. Mas o amor humano nem existe se não for impulsionado pela graça divina. Pela graça que afeta todos os homens, como sol e chuva, ou a graça que é dada ao crente. Então nós temos que tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo, para não abafar a sua voz em nós, cuidando sempre de que todos os afetos estejam em dia diante de Deus. Aí vamos sendo ensinados. Fomos selados para o dia da redenção. Não perdemos a salvação, perdemos a alegria da salvação. Fomos selados para o dia da redenção, fomos chamados para ser redimidos e redimir. Minha vida com você tem de ser uma vida de receber sua admoestação e fazê-lo aceitar a minha em amor. Uma vida de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, de se doar com a palavra de Deus. Se não houver isto em nós, estamos entristecendo o Espírito Santo. Então somos chamados a este cuidado. Então ele diz, longe de vós toda a amargura. Amargura aqui é a palavra amargura mesmo. É raiz amarga. É algo que é nutrido no nosso coração quando sentimos ira, quando sentimos que uma injustiça foi cometida. Vai crescendo como fermento dentro da gente, da azia no coração. E quando eu penso em alguma pessoa, no meu caso, eu até esqueço o nome dela. Como é que chama aquele... Estava brincando até com o Davi, que ele se esqueceu de um nome de uma pessoa famosa aí. Eu falei, então você não gosta da pessoa. Nós temos a tendência de julgar. E se achamos que a pessoa tem um problema que cai sobre nosso juízo, nós depreciamos a pessoa. Não queremos que ela atue na nossa vida e não temos o mínimo desejo de atuar na vida dela. Numa igreja aqui da periferia, da capital, saiu uma discussão sobre se podia ter tatuagem ou não. E a briga da tatuagem deu tinta para manchar muito o coração. Eu escrevi um artiguinho, uma vez, a pedido, dizendo que em Israel o sacerdote tinha de fazer uma tatuagem. Se era permanente ou não, se era com, como é que chama? Rena ou não, não importa. Mas eu sei que pessoas foram execradas por causa da tatuagem. Ora, se a pessoa tem uma pinta só no corpo todo, muda de cor. Uma tatuagem vai ser muito difícil de ser removida. Ela pode ou não pode ter. Tira a tatuagem do coração. Não é isso que importa. Se a tatuagem for obscena, aí remove a pele, põe outra, faz alguma coisa, dá um tiro ali. É outro caso. Mas não é o ponto da nossa discussão. Pessoas que têm problemas físicos têm, às vezes, receio de se impor aos outros. E nós mesmos julgamos por isso. Quando moço, eu fui da pá virada, mesmo depois de convertido. Tinha um amigo que me procurava e eu não queria receber aquela amizade. Aliás, Manuel Bandeira tem um poema em que ele diz, quando pequeno tive um porquinho da Índia, eu queria sempre que ele ficasse comigo, mas ele fugia para debaixo do fogão. Foi a minha primeira namorada.
E eu fugia daquela amizade, eu não queria saber. E ele era até um conde, de verdade. Ele me procurava em casa, telefonava. E eu achava muito velho. O camarada estava com 66 já, estava passado. E hoje, quando eu penso nas dificuldades que a gente tem para locomoção, eu penso, eu ainda sou válido, quero ser válido. Alguém colocou, pela primeira vez, um amigo, Felipe, que é o meu editor, usou o nome Lau. Lau sou eu. Esse apelido vem desde 1945. E em 64, quando eu me converti, o pessoal todo me chamava de Lau. Então, amigos... Agora, tem alguns que chamam de Lauzito. Eu nunca, nem sei de onde veio isso. Lauzico era meu apelido, ainda atendo. Se reconhecer a voz, ainda olho. Não reconhecendo, eu espero que... Será que a sua juventude também não é um problema? Para nós é. Velho acha que moço ainda não aprendeu. Mas espere, Paulo diz, ninguém despreze a tua juventude. Ande de uma maneira que a juventude não seja desprezada. Reis foram jovens. Profetas foram chamados jovens. Um disse, Senhor, eu não passo de uma criança. E a palavra então diz, se o meu motivo for o Espírito Santo, não importa a idade. Não existe abismo de gerações. Existe pontes de gerações. E uma geração fala graça e motivação no Espírito a outra geração. Uma coisa que eu gosto aqui na igreja é que velho e moço se misturam. Convidam os jovens aí, diz a igreja inteira. Eu já me senti jovem, já me inscrevi para ir ao acampamento. É preciso que esta mensagem que retira a amargura seja dada. Mas há um probleminha. Nós somos coléricos. Eu não estou falando daquele negócio de personalidade colérica, não, que aquilo é bobagem. Nós somos pessoas que ficam raivosas. Você pisa no meu pé, eu falo, ai, o pé de baixo é meu, e ponho culpa em você. Eu engordo um pouco, ponho a culpa no doce que você me levou, no quindim. Se eu estou sozinha, é porque você não foi me visitar. Nós somos, reagimos prontamente. A Bíblia diz, tira isso. Tira a ira. A ira má, a ira que é raiva, a explosão de ira. Tira isso. Em casa é mais difícil, não é? Eu conheço um rapaz, manso, suave, meigo, até meio para lá de bonzinho. A irmã, então, uma meiguice tão grande que se ela fosse morar no sul dos Estados Unidos, já saberia falar. Mas um dia eu os peguei numa explosão de ira e tive medo. A coisa estava lá como briga de foice no escuro. E quem fosse apartar seria cortado. Mas nós somos assim, não é? Eu estou lá conversando manso com a Beth, ela sem o... Aliás, ela não está escutando nada, esqueceu o aparelho. Ela sem o aparelho e eu sem condições de gritar. Então eu falo um pouco mais alto e você aparece em casa. Ah, você precisa ver. A Beth, na mesma hora, arruma o vestido, o cabelo, e eu levanto a calça e sorrio. Manso. Somos assim. A Bíblia diz, tira isso.
não é de uma vez que vai tirar, mas é cada vez. Cada vez precisamos tirar a gritaria. E as blasfêmias? Blasfêmia não é só falar mal de Deus, não. Blasfêmia é falar mal. É depor contra os outros, até com a verdade. Até em forma de pedido de oração. Olha, eu queria pedir oração pelo irmão fulano de tal, ele está bêbado. Mesmo que ele pare de beber, agora todo mundo vai achar que o cara está... A Bíblia fala, não diga coisas que não edificam. Se alguém tem problema, vai lá e trata com a pessoa. Não com os outros. Não com palavra torpe. Então a minha motivação não deve ser nem a correção, mas o amor que há nos nossos corações. Eu vou saber que eu devo elevar você na frente dos outros. Bem, finalmente, a Bíblia fala de uma comunicação de perdão, e isso eu acho mais difícil. Nós inventamos doutrina do perdão. Por exemplo, eu só perdoo se ele confessar. A outra é, eu não aceito o seu perdão. A outra é, eu não perdoo. Tudo é coisa do diabo. Tudo é palavra torpe. Vou explicar. Estamos aqui falando de aplicar a redenção de Cristo. A redenção que ele efetuou na cruz. Dom de Deus, cumprido na cruz e exercitado pelo Espírito. E isso nós já temos. Cristo já morreu pelo perdão daqueles que são salvos. Se você é meu irmão, minha irmã, seja irmã especial como esposa, seja minha irmã da igreja, irmã de fé, seja você meu irmão na carne ou meu irmão em Cristo, o perdão já foi comprado e pago. Eu não tenho o direito de não perdoar. Eu não tenho o direito de não prosseguir com este relacionamento. A questão diz, a Bíblia diz, se alguém pecar contra você, vai e trata com a pessoa. Se ele aceitar, você ganhou o irmão. Se ele não aceitar, perdoa mesmo assim, porque Cristo o perdoou. E ele vai tratar no final. Agora, se ele não aceitar, você não precisa restaurar o relacionamento. Mas o perdão no coração você tem de dar. Não existe o não perdoar para os crentes, porque fomos perdoados. E a maneira de tratar, até com os incrédulos, é na base do perdão. Posso não restaurar o relacionamento, mas preciso perdoar. A criança abusada deve perdoar o abusador, seja pai, seja tio, seja quem for. Não precisa ter o relacionamento enquanto não houver restauração. Não pode ter o relacionamento enquanto não houver restauração. Mas no coração tem de perdoar, porque o perdão faz bem ao coração de quem perdoa. O mentiroso, o maledicente, o irado, o amargurado, tem de ter uma restauração para que eu possa me relacionar. Mas o perdão antecede a isso. É o perdão que dá a base para que eu trabalhe com a pessoa para que ela possa mudar. Só o perdão permite que eu fale a verdade em amor. Senão eu vou falar a verdade irado. A Bíblia ainda diz, tirando toda malícia, toda maldade, porque a gente é mau. Eu falo mal dos outros, não porque os outros são maus, eu falo mal porque eu sou mau. Caricaturista acha que está fazendo bonitinho, eu detesto caricatura minha que exagera meu nariz. Pode exagerar minha orelha, mas nariz não, por favor. Mas o pessoal teima em exagerar o nariz. Fizeram uma caricatura minha de um grupo de louvor, nós tínhamos reunião com jovens
especialmente em Goiânia, e fizeram uma caricatura muito grande, tamanho de tela, e um ressaltozinho aqui gorduroso que eu tenho, fizeram desse tamanho. E se fosse nos tempos de hoje, ainda faria daquele com movimento. Nós exageramos a maldade dos outros e diminuímos a nossa. Tira a malícia, a Bíblia diz. Vai sem malícia. Se você disser a mim que você é assim, eu acredito em você. Tira a malícia, tira o pré-julgamento. Aceita o outro. Então, agora, entramos neste último. Sede uns para com os outros benignos, compassivos. Eu estava procurando uma maneira de dizer o que é maldade e benignidade, uma vez, e me lembrei de duas frutas que eu gosto. Uma delas é a maçã, a outra é a cajamanga. Eu gosto de cajamanga. Para mim, ela é a fruta do conhecimento do bem e do mal. A cajamanga, se você morder, você não precisa nem colocar aparelho nos dentes. As cerdas que tem dentro dela já prendem. A manga não. Ela é por fora o que é por dentro. A cajamanga mostra um cheirinho bom, uma aparência boa, mas se você morder, vai ser encrencado. Pessoas são assim. Umas são o que são por dentro, que pode ser por fora. Não é que toda maçã é boa. Na minha infância, eu detestava maçã. Era comer a maçã e morder areia. É porque elas vinham lá da Argentina, demoravam, eram colhidas verdes. Ao chegar aqui, já estava cheia, parecia areia. Até o dia que eu descobri aquela maçã gostosa, perfumada, que a gente crava os dentes e tira um naco. Pessoas são assim. Algumas você pode ir com tudo. São perdoadoras, são benignas. Outras são como o cajamanga. Vai com cuidado. Tira a pele, corta um pedaço, bate no liquidificador e toma um suco. Esse tratamento faz de você benigno e produz benignidade nos outros. Sejamos benignos, que o exterior mostre o interior. Se eu sou mau, eu mostro para você que eu sou mau, você já passa de longe. Mas fingir não é para nós. Compassivos. A palavra aqui é de entranhas mesmo, sabe? Aquele sentimento afetivo interno. Mova seu coração. Não é assim, olha, pastor, eu descobri que eu vou morrer hoje às 5 horas. Deixa eu ver na minha agenda. Não, se alguém sofre, sofra junto. Revire o coração, seja intenso. Eu, às vezes, falo com as pessoas sobre fazer alguma coisa com madeira lá em casa, pararam de ir. É tão bom mexer com madeira, não é, Sérgio? Não está mais aí. É preciso envolver as pessoas nos gostos da gente. Os netos aí são especialistas nisso. Pode errar na comida, acertar na comida, eles falam, que delícia. Até a gente fica pensando que está gostoso e vai. Eles também são cozinheiros, fazem coisas gostosas, os deles são benignos. Mas a compaixão é que nos leva a sair de dentro de nós e ir ao outro, a sentir o que o outro sente. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoando como Cristo nos perdoou. Cristo me perdoou dos pecados
passados, presentes e futuros. Ele me perdoou, declarou-me perdoado. E você, meu irmão, tem de ter esta declaração. Para mim está perdoado, e eu para vocês devo estar perdoado. Se esta for a nossa base, não há motivo para inimizade. Essa é a base do nosso conceito de relacionamento. Tudo resolvido na cruz de Cristo. Se isto vier a existir em nós, nós alcançamos o cumprimento desta comunhão ou de comunicação da verdade em amor. Deixar a mentira e falar a verdade, usar acertadamente a ira sem pecar, e deixar o furto em troca de responsabilidade e generosidade, implica em mudança de linguagem, de motivação e de atitude diante de Deus e dos outros. Que Deus os abençoe.